Quantas vezes a gente erra na redação e não sabe o que está errando? Peguei uma redação aqui de uma pessoa que começou a corrigir redação comigo e apresentou vários desvios. Eu achei muito interessante porque eu quero mostrar para vocês quais são erros graves, os piores erros de uma redação, porque é vendo os erros, é entendendo os erros que você passa a não cometê-los, que você passa a melhorar a sua escrita. Então, eu vou espelhar minha tela aqui, vou mostrar para vocês alguns erros gravíssimos de redação e eu espero muito que você use eles de exemplo para que você não os cometa. Enquanto eu vou ficando aqui no cantinho da tela, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, porque eu sou a Chay, professora de língua portuguesa e redação aqui do Português Sucesso, e toda semana tem muito vídeo novo para vocês e muita correção de redação. Imagina que essa minha aluna aqui não sabia dos erros que cometia na redação, mas foi por meio da minha correção que ela conseguiu melhorar essa prática e com uma nota até agradável depois no seu concurso. Porque aqui, gente, o treino é aquilo que faz você entender o que você erra. E você vê que muitas vezes conceitos da escola ficaram perdidos no meio do caminho, sabia? Conceitos escolares, coisas que parecem básicas, como uma divisão silábica, se perdem pelo meio do caminho. Então aqui eu já vou mostrar para vocês até estrutura e como você deveria fazer a redação. Vamos ver essa redação cheia de erros e transformá-la numa redação cheia de acertos e melhorias para vocês. A minha aluna começou dizendo aqui, assim, ó, que considerando o artigo 225 da CF, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida diante do cenário e do meio ambiente desequilibrado e a falta de conscientização da população e os relatórios anuais de lixo é preocupante. Uma coisa atrás da outra. Vamos aos erros, porque eu quero mostrar para vocês o que está errado e o que você deve fazer de diferente. Já vi um monte de erro aqui. Que bom, eu também já vi. Olha só, considerando o artigo 225 da CF, eu posso escrever direto CF e posso escrever C/F? Não. Aqui, nesse ponto aqui, eu deveria escrever, tá? Deveria partir diretamente para o nome, ó. Constituição Federal. O nome completo, o nome inteiro, sem abreviação e com as letras maiúsculas. Depois eu poderia colocar um parêntese, um C e um F e fechar um parêntese. E ao longo do meu texto usar CF. Aí tudo bem. Mas dessa maneira que como ela fez, ficaria uma nota descontada. Todos têm direito ao meio ambiente. Todos têm. Se são todos, isso aqui é plural, todos têm no plural. Direito ao meio ambiente, não precisa essa vírgula, meio ambiente ecologicamente, não precisa também aqui vírgula, equilibrado. Agora vírgula, bem como uso comum essencial à sadia qualidade de vida. Bem como uso comum, eu não gostei dessa construção, que ela fica assim dúbia. Diante do cenário, faltou aqui acento, diante do cenário e o meio ambiente desequilibrado. Ó, diante do cenário e o meio ambiente desequilibrado e a falta de conscientização da população, os relatórios anuais do lixo é preocupante. Gente, aqui começam as coisas a não fazerem mais sentido, porque eu preciso ter um contexto, que seria a Constituição, depois a tese, dizer que, olha, a Constituição considera, lá no artigo 225, que todos têm um direito a um meio ambiente equilibrado. No entanto, na prática diária, o brasileiro não tem esse acesso, esse alcance. Aí, ok. Agora, aqui ficou muito confuso. Fora um detalhe que eu queria mostrar para vocês, olha isso daqui, gente, a translineação. Aqui precisaria ter falta. Peraí que a caneta está muito grande. Falta. Aqui eu precisaria colocar um A, mas eu não posso fazer essa divisão silábica aqui. Eu preciso, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer assim, ó, quer ver? Fal, e aí lá na outra linha, o TA. Agora, só separar um A, eu não posso fazer isso.
Isso daqui é um erro gravíssimo, um erro de translineação. Então, isso aqui não deveria acontecer, mas foi um erro que acontece. Ok. Depois, evidentemente, vírgula, o governo, esse O tá com letra maiúscula, não deveria, governo pode ser com letra maiúscula, negligencia e tem grande parte da culpa. Olha isso aqui. Ponto de exclamação. Eu não estou numa narrativa, numa fala para ter um ponto de exclamação. Depois, com exemplo disso e a falta de valorização do trabalho dos coletores de lixo, vocês percebem que aqui eu tenho um parágrafo que ele não tem um tópico de argumentação, que ele não tem aqui um conectivo, que ele não contextualiza, que ele não foi abordado na minha introdução. Simplesmente são erros aleatórios acontecendo aqui. Bom, mesma coisa aqui, ó, tenho de novo, ó, descarte convento correto, quase que ele convento, gente, C-O-R-R, eto. Não, reto. R, e S fica um antes do outro separado na divisão silábica. Tô mostrando tudo isso aqui por quê, Chay? Ai, tadinha da aluna. Não, tadinha, claro. Depois eu ensinei isso aqui para ela. Mas para mostrar para vocês quanto existe erros, né? E são erros muito, muito, muito graves. Eu considero isso daqui como um dos erros mais graves que existem dentro de uma redação. Essa aluna chegou para mim, vindo de um outro professor já, chegou como sendo seu primeiro concurso, né? Ela melhorou bastante com a progressão de texto dela depois, a gente ficou muito orgulhosa. Mas é bom lembrar para vocês como existem erros. Às vezes a gente se culpa tanto dos erros, mas existem muitos. Olha só, na conclusão, é bom lembrar a teoria de Bauman. Eu posso começar uma conclusão assim? Eu posso começar uma conclusão assim? Não, conclusão eu começo com conectivo, eu gosto muito de indicar para vocês o portanto, vírgula, retomada da tese, não deve citar na conclusão, né? Na conclusão a gente precisa trazer as perspectivas de melhoria. Essa aluna aqui, ela botou, portanto, só aqui embaixo, ó. Então, portanto, fica evidente que o problema ambiental diminuiria, ó, 2 vezes diminuiria, e poderia tornar o meio ambiente mais equilibrado. Uma perspectiva, assim, é um achismo do problema, tá? Gente, realmente são erros graves, mas erros graves que eu quero que vocês entendam como pontos de melhorias para vocês, tá? Olhando produções assim, a gente consegue entender e melhorar bastante a nossa escrita. Olhem para um tema desse, olhem para uma redação como essa, como pontos de melhoria que vocês podem e devem ter. Aqui eu mostrei depois para minha aluna como ela deveria fazer a introdução, que ela deveria usar a Constituição, colocar o problema, as causas, fazer toda a parte de argumentação, que ela deveria trabalhar com as 7 linhas, né? O que ela deveria fazer no desenvolvimento. Então, isso aqui é o que eu faço quando eu tenho um aluno. Eu mando o áudio, eu explico na aula e depois eu instruo a como melhorar item a item, linha a linha, porque é olhando esses erros que você tem a condição de melhorar. E nunca se esqueça que existe, gente, isso daqui, ó, uma estrutura a ser seguida, uma estrutura de introdução que você tem que seguir ali umas 7 linhas, que você precisa contextualizar, citar, usar a Constituição, como foi o caso aqui da aluna que usou o artigo 225, colocar o problema que é a sua tese, colocar 2 causas que serão depois que viram argumentos, argumento 1 e argumento 2, assim como você precisa no desenvolvimento desenvolver o argumento 1 e o argumento 2, sempre lembrando da quantidade de linhas e da estrutura que tem que ter dentro desse argumento, e uma conclusão que é uma solução do problema, começando sempre com um portanto, vírgula, uma retomada do tema, né? O tema ele tem que ser diluído na redação, o tempo todo você volta porque a sua redação ela fala do tema. Então você retoma 1, 2, 3 vezes porque a sua redação, gente, é o seu tema. A redação é toda sobre o seu tema, tá? Por isso essa ideia
Retoma uma vez, retoma duas, retoma três. É necessidade. Beleza? Videozinho rápido para te mostrar que tem muita redação com problema, mas o importante é você entender o que você erra para que você possa melhorar. E se você, assim como essa aluna que chegou para mim, muitas vezes realmente não sabe o que fazer na redação, me chama para que eu possa te ajudar a melhorar. Aqui embaixo tem meu curso de redação também, ele é muito legal, muito importante para você. Ó, um beijo, te encontro aqui na próxima aula do canal. Tchau, tchau.